Estamos gratos esta manhã pela presença do Senhor Deus, que começou o culto matinal nos dando uma mensagem que devemos ouvir, ser reverentes diante dele, que ele tem algo a nos dizer. Estou certo que ele fará o que prometeu. Ele sempre cumpre a sua palavra. E assim, estamos gratos por estarmos congregados, vivos e deste lado da eternidade esta manhã, e podendo adorar ao Senhor de novo e nos congregar e ouvi-lo falar. É por isso que nos reunimos, é com este exato propósito. Agora, vim até o irmão Neville hoje de forma inesperada por causa de certo sonho que tive, que eu creio em sonhos. Creio que Deus trata com as pessoas por meio de sonhos. E tive um sonho muito incomum anteontem à noite, que eu estava indo por uma certa encosta, indo a um restaurante onde eu ia jantar. E ao me aproximar do lugar, notei que estavam tocando música. Uma orquestra estava tocando música com violinos e entretendo as pessoas enquanto comiam. E houve algo que não me agradou, então não parei ali. E encontrei alguém subindo uma colina. E olhei, e muitas pessoas estavam subindo a colina indo a este restaurante. Mas eu me desviei delas, virei-me para a direita ou para a esquerda, e de alguma forma, lá no vale, pude ver o tabernáculo. Ouvi a voz de alguém que disse: encontre-se com o irmão Branham em certa encruzilhada. Ele está descendo a colina lá, e diga-lhe tal e tal coisa. E apressei-me a chegar a esta encruzilhada. E quando a pessoa chegou, era o irmão Neville, usando seu terno marrom. Parecia igual a como ele está, sentado ali esta manhã. E ele disse: irmão Branham, se estiver na cidade, disse, seria uma boa coisa o irmão vir, pois o irmão Hank... Agora, o único irmão Hank que conheço é o irmão Henry Carlson. Nós o chamamos de Hank. Disse, ele pode achar estranho o irmão não visitar o tabernáculo, se estiver nas imediações da cidade ou perto da cidade por alguns dias. Eu acordei, e em vista disso, senti-me meio estranho. Eu não queria me intrometer a essa altura da semana até perguntar ao irmão Neville se ele tinha algo especial para esta manhã, para a igreja. Assim, ele foi gentil, como sempre, e disse, venha. Então viemos. Liguei para ele ontem à tarde e vim esta manhã de modo inesperado para todos nós. Agora, creio que seria bom, primeiro, lhes explicar algumas coisas. Acho que sou uma pessoa muito estranha para muitos e também sou meio estranho para mim mesmo, pois procuro seguir a direção do Espírito Santo o tanto quanto posso. E isso nos torna estranhos. Veja, às vezes fazemos coisas que nós realmente nos sentamos e nos perguntamos, por que fiz isso? Como fui fazer isso? E nesse momento, você pode pensar que fez exatamente o que não deveria ter feito. Mas se for paciente e tiver fé, e tiver certeza de que Deus o guiou a fazê-lo, verá que acaba dando certinho. Está vendo? E muitas vezes vemos que é assim. E sei que o irmão Neville já viu isso muitas vezes. E líderes e pessoas espirituais percebem isso. Faz tempo na vida que, francamente, desde que ainda era menino, nunca me senti claramente dirigido a morar em Jeffersonville. Sempre foi uma dificuldade tentar morar aqui. Em primeiro lugar, o clima discorda totalmente de mim. Outra coisa, parece haver uma depressão do espírito.
Se você voltar e olhar em algum lugar aqui, se não foi destruído durante o tempo da enchente, há uma carta nesse sentido, que eu, quando chamado ao ministério, eu ia embora. E o irmão George D. Ark e eu, e a mãe do irmão Graham Snelling, o irmão Hawkins, que dirige o posto de gasolina em New Albany. E muitas pessoas se encontraram comigo do lado de fora de um pequeno local de reunião de oração aqui. E até disseram que, se eu ficasse, elas racionariam a comida de seus filhos para construirmos um tabernáculo, para que não tivessem de ser levadas de um lugar a outro. Quando ouvi aquela pequena mãe, com um pequenino segurando sua mão e o outro em seu braço, dizer que estaria disposta a racionar a comida de seus filhos para construirmos um lugar onde pudessem ficar e adorar, foi um pouco demais para eu suportar. Assim, o irmão George e eu nos reunimos e decidimos ficar e construir o tabernáculo. E quando o tabernáculo foi construído, sempre parecia que, na manhã em que dediquei o tabernáculo, tive uma visão, a qual está escrita, e ali na pedra angular, quando o Espírito Santo me disse, este não é o teu tabernáculo. Estão vendo? E perguntei onde era o meu tabernáculo e ele me colocou sob o brilhante céu azul e então disse, faze a obra de um evangelista e tal, como sabem. Está escrito até nos livros. Todas essas coisas juntas. E certo dia, quando eu estava cortando a grama lá onde o irmão Wood mora agora, e naquela época minha sogra morava lá, sentei-me no degrau dos fundos, um pequeno degrau de concreto, onde eu tinha construído certo lugarzinho lá para minha sogra. E ela era um tipo de zeladora da igreja naquela época, cuidando dela. E tão claro quanto qualquer um poderia falar, uma voz falou comigo, disse, eu nunca poderia abençoá-lo enquanto você ficar aqui. Você tem de se separar do seu povo e deste lugar. Bem, isso me deixou abatido por uma semana ou mais. Constantemente, o tempo todo, algo me advertia. Vá embora. Mude-se para o oeste. Continue indo para o oeste. Bem, isso sempre me incomodava. Parece que toda vez... Agora, eu tinha deixado claro em minha mente que esta semana voaria para Tucson, onde alugaria uma casa para estar lá neste inverno. Colocar as crianças na escola a partir de setembro. Eu tinha a casa, até conseguiram uma casa para mim lá. Mas há algo que se eu for embora... Outra coisa que gostaria de dizer, pouco antes de construirmos esta casa aqui, a casa pastoral, onde está agora, eu não queria construir lá. A mãe da minha esposa era idosa e ela até chorou por causa disso. Disse, não posso deixar mamãe aqui sabendo que está velha e talvez não seja bem cuidada. Bem, eu entendi, eu entendo, é a mãe dela. E a única mãe que ela já teve ou terá. Então eu entendi. Assim eu orei ao Senhor, disse, Senhor, sendo que não gosto do lugar, eu disse, faze-me ficar satisfeito. Irei a qualquer lugar que tu queiras que eu vá, a partir de qualquer lugar. Mas não quero entristecer minha esposa, levá-la para longe daqui, para uma região estranha, onde ela não conheça ninguém. E então, eu mesmo fico ausente o tempo todo. Apenas deixa-me ficar satisfeito por estar aqui com ela. E agora, quando sua mãe foi tirada e partiu para a glória, então aqui vem o desejo de novo, vejam. Agora, para seguir em frente, não sei o que fazer. E então, outro dia, quando esta doutrina, que os irmãos tinham começado a divulgar, eu me pus no púlpito, da última vez que estive aqui, e disse a vocês que não estaria no campo enquanto isso estivesse acontecendo. Assim, os irmãos bondosamente acertaram tudo. Está tudo esclarecido. Em 24 horas estava tudo terminado. Agora isso abre o campo de novo para mim. Não sei o que fazer. Não sei em que direção ir. Pedi ao Senhor uma visão. Eu lhe pedi para me dizer o que fazer, mas ele me deixa ficar esperando. Agora, ontem à noite, quando saíram todas as crianças, minha esposa e todos da casa, assumi um compromisso com o Senhor Deus. E disse ao Senhor Deus, se me abençoares no caminho em que vou, eu te servirei. Mas terás de me mostrar para onde ir e como ir e o que fazer. Deste modo, me entreguei ao Senhor. Com o ministério e tudo mais, eu entreguei ao Senhor.
E disse, onde tu abrires, seja o que fizeres, eu andarei nesse caminho. Até que abras um caminho, continuarei como estou, até que abras o caminho. E pedi-lhe que deixe tão claro que eu não me engane então, pois realmente creio que estamos numa encruzilhada para algo acontecer. Ouvi ser profetizado pelo irmão Neville esta manhã, ou falou de modo que eu soube que tinha sido uma profecia a que ele estava se referindo. Agora, portanto, tenho orado por todos vocês e preciso que todos orem por mim, para que o Espírito Santo me guie exatamente para onde devo ir, o que devo fazer, para que eu não me engane. Vejam, muitas vezes as pessoas pensam que um dom profético, que Deus apenas diz, vou pegá-lo aqui e colocá-lo aqui, agora vá direto até aqui. E ele não lhe diz todas essas coisas. Se dissesse, então, como você teria fé vitoriosa? Está vendo? Veja você, ele permite que você fique sozinho mais do que qualquer outro, entendem? Vocês podem vir a mim e pedir certas coisas, e ele nunca deixou de lhes dar a resposta. Isso mesmo, sim, mas posso pedir-lhe coisas para mim, e muitas vezes ele me deixa sozinho. Vejam, apenas me deixa seguir em frente e entrar nisso. Tenho coisas agora que tenho de resolver sozinho e decisões que tenho de tomar. E esta é tão vital que não posso tomá-la até ter certeza que é Ele falando comigo. Ele não me dá uma visão, só me deixa sozinho. Assim, estou sentado como órfão nesta manhã, eu não sei para que lado ir. Assim, eu entreguei o caso ao Senhor. Eu senti então, ao sonhar com isso, que deveria voltar aqui ao tabernáculo e ajudar o irmão Neville até que outra coisa aconteça ao longo do caminho. Por isso, ficarei por aqui. Perguntei ao irmão Neville há pouco como a igreja está progredindo. E ele disse, bem... E fiquei sabendo que vocês ainda têm dons espirituais e coisas tais entre vocês que estão em operação. Dons de profecia e falar em línguas e interpretação de línguas que acabamos de ouvir há pouco. E essas coisas são edificantes para a igreja, e muito. Mas pensei que talvez esta noite eu pudesse, se o irmão Neville, se o Espírito Santo não nos guiar a algo diferente, esta noite gostaria de ter Vocês, antes de partirem esta manhã, escrevam uma pergunta e coloquem-na aqui. Alguma dúvida em mente para que possamos descobrir o que a igreja está pensando. É o jeito que os pastores têm para descobrir o que está no coração das pessoas. E cada um de vocês com uma pergunta, escreva-a e coloque-a aqui. Se não tem papel para entregá-la esta manhã, então escreva logo esta noite. Assim, eu gostaria de ter o máximo de tempo possível com elas para dar uma olhada e lhes responder biblicamente. Então, querendo o Senhor, se for a vontade de Deus, fiz uma declaração aqui não faz muito que gostaria de lhes falar sobre os 7 últimos selos de Apocalipse. Agora, eu não conseguiria concluir esses selos este ano, pois requer-se ir do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19 para estudar esses selos. Mas os primeiros 3 ou 4 deles poderiam ser respondidos em uma noite, eu acho, cada selo sendo uma noite. Agora, se entendemos, vejam, onde paramos nesse livro de Apocalipse, onde a igreja foi levada à glória, então o resto trata com os judeus, não com a igreja, de modo algum. Trata com a nação judaica. Portanto, temos de retroceder do arrebatamento da igreja e tomar... Vemos aqui o que acontece durante esses selos e o tempo da igreja gentia. A igreja tendo partido, e com a nação de Israel, retrocede e traz Israel desde o tempo em que parou de tratar com eles até o tempo moderno.
e o Messias vindouro, quando receberão o Messias. Agora, entendem? A igreja é elevada. Deus tratou primeiro com a igreja, as eras da igreja. Já vimos isso. Então a igreja é elevada à glória. Então o Espírito Santo volta e recebe Israel como nação e o traz até aqui enquanto se realiza a ceia das bodas. E então os traz de volta ao fim desse tempo. Terei meu quadro negro e poderei desenhar e ensinar isso quando chegar a hora. Então o Senhor volta com a noiva. É Israel a ver. Oh, que momento será esse? Agora, antes de podermos comparar isso corretamente, há uma grande lição que tem sido um tropeço para os teólogos e muitos mestres ao longo das eras. E pessoas da Igreja de Cristo e aqueles que estão vindo ouvir isto, que são as 70 semanas de Daniel. Não podemos ir adiante em Apocalipse até compararmos a noiva e Israel por meio das 70 semanas de Daniel. E talvez, querendo Deus, se Ele me disser no futuro para falar sobre algumas destas 70 semanas, ou não 70 semanas, mas os 7 últimos selos, então, domingo que vem, tentarei abordar as 70 semanas de Daniel, domingo que vem, querendo o Senhor. E então isso abrirá o leque, então, se Ele nos guiar, para começarmos os outros. Bem, veremos a partir dali. O irmão Neville e eu estaremos trabalhando juntos nisso e fazendo tudo o que podemos para benefício das pessoas. Agora, cada vez que volto, nós oramos pelos enfermos, sempre nos alegramos em fazer isso. E provavelmente farei isso em cada reunião se as pessoas estiverem enfermas, para orar por elas. Não desejo ter mais discernimento. Vejam, agora, eis o que aconteceu. Eu tentei e sei que tenho feito coisas erradas, mas tento viver perto o suficiente de Deus, o tempo todo, de Deus. Era assim que essas visões aconteciam, como elas aconteciam. Até as pessoas, quando perdiam coisas, me ligavam, pediam-me para ir orar ao Senhor, perguntar onde estavam. Como quando Jessé perdeu as mulas e os moços foram encontrar o profeta. E ele lhes contou que as mulas já tinham voltado para casa. E assim vai, não tem problema nenhum. Mas acontece tanto disso, tantas pessoas. Não só uma localidade como esta, é no mundo inteiro, vejam. Assim fica, me deixa tão debilitado, e então o mantém no limite o tempo todo, até chegar ao ponto, e foi o que levou os irmãos a começarem a doutrina, que eu era o Senhor Jesus Cristo encarnado. E sabemos que isso acabaria com o ministério e traria vitupério sobre Cristo e tudo mais, estão vendo? Então foi por isso que tive de lhes dar uma grande sacudida para pararem de imediato, para saberem que isso não era de Deus, que era do diabo, entendem? E são boas pessoas. E mostrou que essas pessoas nasceram de novo do Espírito de Deus. Pois quando viram a verdade pela Escritura, voltaram para Deus. Exatamente, vejam, de imediato. Assim, isso mostrou que era Satanás tentando fazer algo com as pessoas. Eram todas pessoas pias e cristãs. E isso fez muitos deles me dizerem, irmão Branham, agora temos mais confiança do que nunca no irmão. Pois vejam, com o dom que Deus me deu, o que eu poderia ter feito com isso? Lançado a nação aos meus pés, ou as pessoas. O que chamamos de nação não é o cosmos aqui, os que vão ser queimados e tal. Quero dizer os cristãos, o crente verdadeiro, que é o melhor do... Ao falarmos nação, pregamos sobre as pessoas nascidas de novo. É disso que falamos, a nação. Não de todos aí fora, que é o mundo tão sujo e imundo em que vivemos. Isso é só pó da terra, ao que volta. Estou falando de cristãos nascidos de novo, pessoas que são cristãs de verdade. Estou esperando um homem me criticar de novo por algo. Alguém veio a mim não faz muito e disse, que ideia, a de Cristo cuspir no chão com sua saliva e fazer um bolo e passar nos olhos de alguém. Disse, quão imundo e sujo foi ele cuspir com o cuspe da sua boca. Quão anti-higiênico foi cuspir na terra e fazer massa de lama e colocá-la nos olhos de um homem. Eu disse, mas ele voltou enxergando. Vejam,
É isso. E esse mesmo homem abriram um campo de nudismo lá perto de casa, você sabe, a piscina. E esse homem tem uma carteirinha para cada um de seus filhos ir lá e nadar nessa piscina. E ele e a esposa também vão a essa piscina. Desculpem-me, minhas irmãs, mas onde essas mulheres lá nadando, uma centena ou duas delas todo dia, mulheres, toda essa imundície e tal. E as mulheres hoje, e banhando-se nessa água, essa imundície, e sujeira na boca, e engolindo e cuspindo. Só quero que ele me critique. Vejam, disseram, se Cristo estivesse vivendo hoje, mandariam prendê-lo por causa dessa coisa anti-higiênica. E quanto a isso, tenho certeza que entendem o que quero dizer. Eles vão a essa piscina, e muitos com doenças, sífilis, gonorreia e tal, bem ali, e cuspindo pela boca e tudo mais, e banhando-se ali assim. E isso é higiênico, não é? Assim, ó, que coisa! Este dia em que vivemos, irmão e irmã, é hora da vinda do Senhor. E a igreja tem uma esperança, que é a vinda do Senhor. Bem, não posso impedir isso, não há necessidade. A Bíblia predisse que estariam aqui. Não posso impedi-las, mas quero que minha voz fique registrada no céu que fui contra isso quando chegar a hora do juízo. Fui contra isso. Ainda creio que esta Bíblia é a palavra de Deus. Então não há nada mesmo contrário a ela que possa pará-la. Mas esta Bíblia aqui, esta é a verdade, esta é a palavra de Deus. Assim, agora vamos abaixar nossas velas e ancorar um pouco na margem tranquila do refúgio de descanso. E podemos zarpar amanhã para algum lugar, mas vamos ancorar agora e ouvir a voz de nosso Pai Celestial, enquanto esperamos que fale hoje conosco através da sua palavra. E esta noite, agora, anote qualquer dúvida que tenha. Agora, não algo que vá prejudicar alguém. Se fizer isso, então, para começar, eu não a responderia, veja. Mas você, algo diferente, diz, bem, agora se faço certa coisa, Deus diz que devemos fazer isso? Ou, sabe, pequenas dúvidas do coração, ou temos dons operando conosco, irmão Branham, e devemos operá-los desta ou daquela maneira. Ou o que devemos fazer? Algo que eu pudesse lhe responder na Escritura. Veja, escreva algo breve. Eu ficaria feliz. E se não houver nenhuma, então escolherei um tema de algum tipo e pregarei para vocês esta noite, querendo o Senhor. Hoje é domingo e domingo passado saí para ir à casa do irmão Cobble e ouvi o sino desta igreja tocar e andei no quintal, não aguentei, só isso. Eu os ouvi, então eu tive de vir. Assim agora, inclinemos a cabeça agora e falemos com o nosso Criador. E então, numa palavra de oração, alguém tem um pedido especial? Levante as mãos, diga, torne-o público. Deus sabe o que está em seu coração. Agora, apenas mantenha seu pedido em mente. Santíssimo Deus, Tu que criaste os céus e a terra pela palavra da Tua boca, pelos pensamentos da Tua mente, estamos entrando em Tua presença, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para Te dar graças por tudo o que Tens feito por nós. E estamos tão agradecidos a Ti, Senhor, esta manhã, por saber onde nos encontramos. Saber a posição que estamos esta manhã e a história do tempo e o futuro que está por vir. Sabendo hoje, pela graça de Deus, que fomos lavados no sangue do Calvário, que estamos preparados, com fé no coração, para nos encontrarmos com Ele se Ele vier hoje. Devemos dizer, ora vem Senhor Jesus. E vemos o pecado se acumulando, a ponto de parecer que o mundo cambaleia sob o impacto do pecado. Como essa bebedeira, e jogo, e farra, e nudez, e, ó Deus, a imundície, e sujeira, e imoralidade das pessoas. E como elas, se pudessem perceber, Senhor, essas pessoas que se vestem assim, com essas roupinhas ímpias e saem aí na rua, será que percebem que não passam de vermes e pó? Que talvez daqui a uma semana os vermes estejam comendo esse corpo que tanto glorificam?
Será que percebem que os vermes vão comê-lo e a alma delas estará além, numa eternidade sem Deus, sem Cristo, sem esperança? Afundando em profundo desespero para ser simplesmente aniquilada em sua vinda? Ó Deus, dá-nos vozes de advertência para podermos advertir cada alma deste perigo do qual estão se aproximando. Sê conosco hoje, dá-nos palavras de sabedoria, como Salomão disse certa vez em Eclesiastes, para que sejamos construtores sábios, para sermos os pastores desta Assembleia. E rogamos, Senhor, que ao buscarmos palavras para dizer que sejam obras-primas, que cativem o coração que está tão necessitado aqui esta manhã. Não viemos nos reunir sob este teto quente hoje só para sermos vistos, mas viemos aqui porque te amamos e porque desejamos ouvir-te falar. Tu és o nosso amado que amamos e desejamos ouvir-te falar palavras. Somos gratos pelo que já ouvimos. Ficará muito tempo conosco. Agora dá-nos a porção que tens para nós hoje, enquanto continuamos esperando em Ti. Pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Agora Again, I have spoken to you this morning by my handmaid, to warn you again, prepare to flee the wrath to come. To look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out to my throne, to confirm my work and this the closing out of the dispensation of the fullness of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, thy true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gate of love come in, and fill you with my fullness grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you would return to me the true and the living word. Thus saith my spirit, hallelujah, hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Somos gratos por essas exaltações do Espírito. Elas nos falam e nos advertem para observar as palavras que talvez o Espírito Santo nos fale hoje. E não sabemos exatamente o que Ele tem reservado para nós, mas sabemos que deve haver algo que Ele trará. Talvez haja dúvida em sua mente, por meio da qual Ele fale. Ele pode falar por meio da mensagem esta manhã, pode falar esta noite no culto. Ele, em algum momento hoje, parece que está tentando advertir alguém para entender as palavras. Agora,
Para nos voltarmos à palavra escrita, vamos ao livro de Êxodo, para a lição da escola dominical. Vocês terão batismo? Não, batismo às 6 esta tarde. Vamos ao capítulo 17 de Êxodo, e começando com o versículo 5, creio eu, versículos 5 e 6 do capítulo 17 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Agora, se chamar isso de pequeno texto de escola dominical, gostaria de tomar como tema para a lição desta manhã a sempre presente água da rocha. Sabemos que Israel sempre foi um exemplo histórico da igreja. Porque Israel era o povo de Deus até sair do Egito. E então foram a igreja de Deus, pois foram separados do resto do mundo. E quando somos separados do resto do mundo, então nos tornamos a igreja. Mas enquanto estamos enredados com o resto do mundo, então não estamos na igreja. Agora, espero que isso vá bem fundo, chegue ao seu lugar. Vejam, não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemo-nos, saiamos do meio dos povos impuros, não tratemos com eles e não sejamos participantes dos seus pecados. Não vos prendais a um jugo com os infiéis, mas separai-vos das coisas do mundo. E quando Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Então, quando foram chamados a sair, ou tiveram o êxodo saindo, então foram chamados à igreja. Pois foi então que se separaram do resto do mundo. E a própria palavra igreja significa chamados a sair. Êxodo, sair. Cada um de nós, como cristãos, tivemos um êxodo na vida. Tivemos um tempo em que fomos chamados dentre aqueles com quem andávamos, chamados dentre as pessoas com quem outrora tínhamos companheirismo, e nos tornamos um povo diferente, para andar com pessoas diferentes, que agiam diferente e falavam de maneira diferente. Foi um êxodo em nossa vida. Israel nos deu um ótimo exemplo disso quando Deus os chamou a sair. Eles tiveram um êxodo e saíram dentre os povos do mundo e se tornaram uma nação separada para Deus, um povo peculiar. Eles andaram sob as sombras do propiciatório. Eles viveram e andaram junto à grande coluna de fogo. E Deus os tirou do Egito para a terra que Ele havia prometido. E neste êxodo receberam um líder espiritual, um líder que foi Moisés, um grande profeta ungido que foi um grande homem. Ele foi piedoso, nasceu piedoso. Deus o chamou ainda em sua mãe, mesmo antes desse tempo. Deus o ordenou antes da fundação do mundo para ser líder daquela geração, para trazer este êxodo ao povo. Aqui, faz um tempo, falei às criancinhas aqui no tabernáculo e preguei um pequeno sermão para elas e contei, ou dei uma pequena ilustração de como Joquebede, como ela orou,
ela e Arão, o pai de Moisés, quanto a fazer algo para libertar o povo, e Arão teve a visão de Deus de pé, ou um anjo, apontando para o norte. Ele disse o que aconteceria. E o pequeno Moisés nasceu, e eles não temeram os mandamentos nem as ameaças do rei. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés, e caso encerraria. Isso mesmo. Não importava o que o rei dissesse, o que o mundo político dissesse, o que qualquer outro dissesse. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Assim, eles não tiveram medo de soltá-lo bem no meio dos crocodilos. Quando estavam todos gordos como as criancinhas hebreias ao jogarem-nas lá para os crocodilos comerem. E ainda assim, Moisés foi colocado numa pequena arca e o puseram bem no meio dos crocodilos, bem no meio deles, porque eles não temiam nada. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Bem, agora, se apenas pudéssemos saber a mesma coisa que nosso grande líder, o Espírito Santo, Deus o enviou e Ele é nosso líder. E não importa o que o mundo diga e o quanto eles riam de vocês e zombem de vocês, nós seguimos nosso líder. Deus enviou o Espírito Santo para ser nosso líder, entendem? Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Assim, nosso grande líder está conosco, o Espírito Santo. Agora devemos seguir este líder e fazer exatamente como ele diz. E este líder nunca nos tirará do caminho. Ele nos manterá bem no caminho da Escritura o tempo todo. Mas ele nunca irá numa direção por algo e nessa direção por algo. Ele ficará bem no caminho das Escrituras. E Moisés tinha uma rota pela qual deveria levar Israel e seguir então pelo Mar Vermelho, pelo Jordão, até a terra prometida, pelo deserto. Não foi Moisés que saiu da rota, não foi Deus fora da rota, foram as pessoas fora da rota que causaram o problema. Assim, pensemos nestas coisas agora. Perdoe-me. Moisés, como líder ungido, por fim, havendo mostrado ao povo sinais e maravilhas que só Deus podia fazer, ele realizou estes sinais e maravilhas diante dos anciãos de Israel e diante de Israel, até se convencerem de que esse Moisés era o ungido que os tiraria deste país para aquela boa terra que lhes foi prometida. Então, quando viram estas grandes coisas que Moisés fez em nome de Deus, eles se dispuseram a segui-lo. E ele os tirou, conduziu-os pelo Mar Vermelho, atravessaram em terra seca e iniciaram a jornada pelo deserto, que significa o tempo das provas. Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, tudo está na melhor condição. Mas antes que este homem possa entrar no batismo do Espírito Santo, essa pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação. Deve ter um tempo de provas na vida. Todos vocês tiveram. Ele teve esse tempo de provas. Todo filho que vem a Deus, primeiro é açoitado, corrigido, castigado. E se não podemos suportar a disciplina, então isso mostra que não somos filhos de Deus. Somos bastardos e não filhos de Deus, disse a Bíblia. Mas se pudermos suportar a disciplina, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então somos filhos e filhas de Deus. Então Ele nos sela com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Vejam, essa é a disciplina. Atenção, aquilo pelo que passamos. E Israel, como tipo histórico, teve de receber esta disciplina. Agora, quando estavam lá no Egito, e Deus enviou Moisés, e ele estendeu a vara, e pulgas e piolhos vieram sobre a terra. Ele a estendeu em direção ao sol, e ele se pôs. Ele a estendeu sobre as águas, e elas se tornaram em sangue. Ora, Israel estava em Canaã, em Gósen, se regozijando. O sol nunca se pôs, as pragas nunca os atingiram. Ora, eles estavam se regozijando. Assim como você se regozijou quando foi salvo. Tudo, os pássaros cantavam diferente e todos eram agradáveis. E ó, que coisa como tudo estava ótimo quando você foi salvo.
Então veio o tempo de provação, o tempo de correção e santificação, santificando-se das coisas do mundo, deixando os embaraços que tão de perto o rodeiam. Você, um homem, teve de deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ir ao salão de bilhar, suas festas de baralho a noite toda. Todas essas coisas, você teve de se santificar delas pela fé no sangue de Jesus Cristo, santificando-se. Vocês, mulheres, tiveram de deixar o cabelo crescer, alongar seus vestidos, se agir de modo diferente. Tempo de santificação. Muitas vezes, eles se rebelam e recuam. Bem, esse não é um filho de Deus, vejam. Um filho de Deus olha direto para o Calvário e sabe que é para o seu bem. Então foi nesse processo de tempo que veio a grande apostasia em Israel. Quando esta grande aglomeração chegou, então as pessoas começaram a se desviar de um lado a outro. Então, em sua tagarelice, bem gostaríamos de estar de volta ao Egito. Nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Em outras palavras, se eu tomasse isso historicamente agora, foi o que eles disseram. Agora, nos dias modernos seria toda quarta-feira à noite, reunião de oração. Todo domingo de manhã, de volta à igreja. O que ouvimos? A mesma coisa. O pregador se levanta e prega, hinos. Voltamos. Veja, então, você só está indo para cumprir o dever. Você não é um adorador. Um adorador vai lá para adorar, para se expressar diante de seu Deus. Louvar a Deus por sua bondade. Ele se apega a cada palavra. Assim como um caso de amor. Se você estivesse namorando uma moça porque soubesse que era dever, ou namorando um rapaz quando era jovem, mamãe quer que eu namore esse moço, mas não suporto. De nada lhe aproveitaria ele ir vê-la. Ou é como a moça quanto ao moço, ou o moço quanto à moça. Se sai com ela, fica entediado. Mamãe quer que você a namore porque é o tipo de moça de que mamãe gosta. Veja, você fica entediado. Não é um caso de amor. Mas você não se importa, não quer se arrumar, não quer ir vê-la. E é uma coisa horrível. E quando ele vai vê-la, que coisa. Você gostaria que ele fosse logo para casa. É como quando você... Por que ele demora tanto quando prega? E quanto a todas estas coisas e tal, veja, você não está enamorado. Mas quando você realmente se apega a cada palavra, como o Espírito lhes deu advertência esta manhã, vejam, apegando-se a cada palavra. Talvez seja sobre isso que ele lhes tenha falado. Firmando-se. É a vida eterna, cada palavra de Deus. É uma alegria ir à igreja, sob qualquer circunstância. Quer esteja quente, frio, é indiferente. Quer as pessoas estejam discutindo, murmurando, independente do que estejam fazendo. Ainda é uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Então, você está enamorado de Cristo. Veja, você adora ir à igreja. Bem, querida, chegou o domingo de manhã de novo. Acho que temos de lavar as crianças e ir lá. Que coisa, é chato. Veja, você não está enamorado. Mas se está realmente enamorado, você mal pode esperar o domingo de manhã chegar. Tem de ir lá com eles. E chegamos, e ao sair, o povo de Deus, eles não o deixam entediado. Ora, eles são irmãos e irmãs. Como eu dizia, vocês ficam tão apegados uns aos outros quanto melado de sorgo numa manhã fria. Ele não escorre, fica unido, vocês sabem, se apega. Agora, é uma expressão rústica, mas é tentar fazer que saibam o que quero dizer. Vejam, vocês se apegam uns aos outros. E quanto mais frio fica, mais se apegam. E assim deve ser conosco. Quanto mais frio, quando por amigos terrenos fores desamparado, ainda mais a ele te apegues. E o que amamos uns nos outros não é porque somos importantes, mas é o Cristo uns nos outros que amamos. Vejam, é o Deus que está em nosso ser que amamos. Agora, adoramos nos reunir, cantávamos o antigo hino. Bendito seja o laço que une nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele lá em cima.
Estão vendo? O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele lá em cima. Diante do trono de nosso Pai, derramamos nossas ardentes orações. Nossos medos, nossas esperanças, nossos objetivos são um. Nossos confortos e nossos cuidados. Estão vendo? Sim, Senhor. Quando alguém recebe uma bênção, todos ficamos felizes com isso. Quando alguém está triste, ficamos tristes junto com ele. Nós queremos estar todos juntos. Agora, é assim que devemos ser. E era assim que Israel deveria ser. Mas tornou-se um peso. Ó, este pão tão vil, pão de anjos. Bem, que nos importa este pão tão vil? Nossa alma tem fastio dessas coisas. E está tudo errado. E este velho maná que cai toda noite, ora, preferimos comer alho e alho poró do Egito. Vejam, o coração deles não estava pronto para a jornada. E quando um homem ou uma mulher começa a reclamar de ir à igreja, ficam tão cansados de ir à igreja, eles não estão prontos para a jornada. Isso mesmo, há algo errado em algum lugar. Oh, quando vocês amam a Deus e pensam no fato de estarem indo para o céu e que todos vocês estão indo juntos, que companheirismo, que júbilo divino, descansando no braço eterno. Oh, que bendita paz com meu Senhor tão perto, descansando em seu braço eterno, que cantamos esses hinos, compartilhamos nossas mútuas aflições, carregamos nossos mútuos fardos, e muitas vezes flui de um para o outro uma lágrima de compaixão. Quando nos separamos, isso nos dói no íntimo, mas ainda estaremos unidos de coração e esperando nos encontrar de novo na próxima reunião de oração. Sim, Senhor, ainda unidos de coração. Agora você está se aprontando para a jornada. Veja, está pronto para entrar na terra prometida. Os tempos de provas. Aí está o terreno perigoso, o deserto. Os tempos de provas. Israel, em seu tempo de provas, começou a brigar e a discutir uns com os outros e ter fastio pelo pão. E queriam voltar para o Egito. E então começaram a reclamar do seu líder. Oh, eles temiam que ele os estivesse desencaminhando. Depois que ele se mostrou um líder e Deus provou que ele era o líder. Bem, talvez tenhamos agido um pouco fanaticamente e talvez tenhamos começado todos com o pé errado ou algo assim. Vejam, eles estavam tagarelando contra Deus e contra Moisés, Deus e seu líder. Agora, quando chegamos a ponto de dizer, não sei se a palavra significa isso ou não, e não sei quanto ao Espírito Santo, estou um pouco cético quanto a isso. Conheço outros que não. Bem, vá para o Egito, está vendo? Mas se está realmente decidido a permanecer no caminho, fique firme com este líder, o Espírito Santo. Fique firme com a palavra. E se você ficar com o Espírito, ele o manterá na palavra. Isso mesmo. Ele o levará bem ao longo da linha, o caminho da palavra. E não tenha medo dele, ele não lhe causará mal, só o ajudará se estiver ferido. Curará todos os ferimentos, o Espírito Santo curará. Agora vemos que ao longo desta estrada, depois que ficaram assim, chegaram a um lugar em Horebe, e H-O-R-E-B-E, Horebe. Então vamos analisar esse nome. É aí que o nome Horebe significa um lugar seco ou um deserto. E quando saímos do companheirismo uns com os outros na igreja e do companheirismo com o Espírito Santo, isso nos leva a um lugar seco, um deserto, nada vivo, tudo tem espinhos. Vejam, um deserto, um pedacinho de cacto com esse espinho nele. Sabem o que é isso? É uma preciosa folhinha tenra que não teve água. Se enrolou tão apertado que virou um espinho. E quando você vê alguém assim, talvez seja uma alma preciosa que, se tivesse sido regada certo, teria sido uma folhinha tenra ou algo assim. Mas em vez disso, ela se enrola até virar um espinho, espetando tudo, você sabe, achando defeito. Só precisa de água, só isso. Só precisa de um reavivamento ou um quebrantamento, um refrigério do Senhor. Ela desdobrará seu pequeno ser se apenas a colocar na água.
Mas é aí que os que vivem nesse lugar têm de sofrer com as condições desse lugar. E os que desejam viver nesse tipo de atmosfera em que tudo é apenas espetar e discutir, e brigar e se agitar assim. Bem, você viverá sob essa atmosfera, só isso. Mas não temos de viver aí. Não precisamos ficar aí. Agora, este Horebe foi o lugar onde Deus ficou desanimado com o povo, porque tinham perambulado até este lugar e chegado a esta condição. E ele os levou a isso, pois não queriam andar no caminho. Eles se desviaram da estrada principal, desviaram-se para esta estrada lateral. E então isso levou Deus a fazer algo que foi terrível. Ele levou Deus a mandar Moisés tomar a vara do juízo com a qual havia julgado a nação e ferir a rocha para fazer sair água. Agora, há uma bela lição aqui, se apenas pudéssemos entendê-la. Vejam, e por que ficamos tão fora de ordem e apegados ao mundo e tal? Isso levou Deus a tomar os juízos do mundo e ferir seu próprio Filho com isso no Calvário, para que fôssemos livres. Entendem o que quero dizer? Agora, a fim de levar estas pessoas até a água, depois de chegarem lá, este lugar seco se converteu num Calvário. E aí Deus disse a Moisés, toma a vara e os anciãos e sai, e eu me apresentarei sobre a rocha diante de vós. E esta rocha era Cristo, e Moisés, com a vara com que havia trazido juízo sobre a nação de Israel, tomou esta mesma vara e feriu a rocha com os juízos de Deus. Estão vendo? Ele transferiu os pecados do povo a esta vara. O que ele deveria ter ferido as pessoas. Em vez de ferir o povo, ele feriu a rocha. E a rocha, por obra de Deus, trouxe salvação. Trouxe água a um povo que perecia. Trouxe vida a um povo moribundo. E foi o que Deus fez ao tomar sua vara de juízo e envolver os meus pecados e os seus pecados nesta vara, quando ela deveria ter nos ferido. Mas feriu Cristo para que dele saíssem águas, que significam Espírito. O Espírito Santo veio dele para nos dar vida. Agora temos a vida eterna. Agora, essa rocha era Cristo. Agora, queremos notar... Tenho visto tantas pinturas intelectuais desta rocha. Vi uma das mais críticas, não faz muito, na qual havia uma pequena rocha no topo de uma colina. E Moisés supostamente havia ferido esta rocha. E Israel estava lá com uma xícara de chá, pegando um gole de um filete de água que caía desta rocha. Agora, isso é só a ideia de alguém. Mas quando esta rocha produziu suas águas, havia mais de 2 milhões de pessoas, além dos bois, camelos e tal, que bebiam em tinas a água dela. Foi uma torrente abundante que brotou dali. É assim que tentam apresentar Cristo, o Espírito Santo, hoje. É só um pequeno esguicho. Vejam, só o suficiente para fazê-lo crer que existe um Deus. Não! É uma abundância de água. Davi disse, o meu cálice transborda. É um jorro abundante do Espírito Santo. As pessoas têm medo dele. Algumas pessoas dizem, bem, eu estou com um pouco de medo de fazer isto ou aquilo, ou se acontecer de eu ir um pouco fundo demais. Posso demonstrar a alguém que foi longe demais. Mas você nunca mostra o que não foi longe o suficiente. Está vendo? Sim. E quanto aos que não foram longe o suficiente? Agora, houve algumas pessoas que entraram na carne e começaram com o pé errado. E não Deus, mas as pessoas têm, por causa da má liderança e tal, começaram com o pé errado e entraram no fanatismo. E então, o mundo inteiro, o diabo as mostra. Vejam isso, vejam isso. Bem, deixe-me ficar de pé esta manhã e mostrar estas dezenas de milhões e mais que nem começaram. E quanto a elas,
Vejam a condição delas. Vejam um homem como Eichmann hoje, com a mais alta... Dizem, os pentecostais são antiéticos e grosseiros e não são instruídos e tal. Vejam Eichmann, um dos homens mais instruídos do mundo. E ele matou 6 milhões de crianças e mulheres e homens. 6 milhões de almas. Vocês não querem mostrar alguém assim. Mas alguma pessoa que mal sabia ler, que talvez tenha pronunciado errado algum nome da Bíblia, ou talvez dito algo, ou feito algo errado, ou cometido algum erro, os jornais querem escrever isso em toda parte e dizer, não se deve confiar neles. Então, se não se pode confiar nisso, por que não na instrução, nas coisas e nos intelectuais que eles têm hoje? Vejam Adolf Hitler, vejam os cérebros do mundo hoje. Olhem para eles. O velho ditado, o que serve para um, serve para outro. O que você tem de fazer é poder, pelo Espírito Santo, discernir o que é certo e o que é errado e considerar o que é certo e errado. Agora, vemos que este Calvário que eles tiveram e as águas da vida jorraram para o povo. Agora, algumas pessoas têm no coração e na mente que todo o Israel bebeu e então eles carregaram os camelos e amarraram as selas em seus cavalos e por aí vai. E pegaram seus filhos e viajaram para algum outro lugar e deixaram a rocha lá esguichando. Está errado. Aquela rocha o seguiu e aquela água o seguiu. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, creio, e versículo 11, pode-se achar isso, que aquela rocha seguiu Israel, aonde quer que iam desde aquele dia, a rocha ia com eles, e as águas os seguiam. Que belo tipo e um belo suporte e âncora para o crente hoje, que sabe que aquela rocha que uma vez foi ferida, aquela água que uma vez jorrou do Calvário, nos acompanha onde quer que estejamos. Oh, que coisa! Não é voltar a certo lugar e dizer, bem, tivemos água anteontem lá, temos água hoje aqui mesmo, pois essa rocha era Cristo, e Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, essa rocha seguiu Israel. Não foram eles que seguiram a rocha os seguiu. Amém! Israel continuou sua jornada. Eles só tinham uma coisa a fazer, que era manter o rumo certo, direto para a terra prometida. E a rocha e a água os seguiam. A rocha seguindo-os. 1 Coríntios lhes diz isso, no capítulo 10. Muito bem, aquela rocha era Cristo. Deus tomou os julgamentos do povo e os colocou sobre Cristo e o feriu. Notaram que houve uma fenda na rocha. Desde então, a rocha tinha uma fenda onde Moisés feriu. E Cristo recebeu uma fenda quando ele foi ferido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dessa vida saem as águas da vida de que tanto desfrutamos hoje. Agora, a fim de receber esta vida, lembrem-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. Aleluia! Oh, se pudéssemos ancorar nossos pensamentos aí por 10 minutos. Cristo não deixa a igreja. Estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. São as pessoas que deixam Cristo e não Cristo que deixa as pessoas. As pessoas o deixam por sua incredulidade. Elas deixam Cristo e não Cristo que deixa as pessoas. Israel deixou a corrente, não que a corrente tenha deixado Israel, estão vendo? Pois a Bíblia claramente declara que a rocha e a água seguiram Israel. Seguiu-os. Aonde quer que iam, ela também ia. Oh, eu gostaria, esta manhã, se tivéssemos tempo, de abrir no capítulo 1 de Josué, onde ele disse, todo o lugar que pisarem as plantas dos vossos pés, vô-lo tenho dado. Por onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Não temas ninguém, sê corajoso. Onde deres um passo, eu estarei aí contigo. Não importa onde seja.
Deus indo com Josué. O mesmo Deus vai com sua igreja esta manhã. Bebamos desta fonte além. Onde quer que você der um passo, é aí onde Deus estará com você, para regar e lhe dar vida. Eu estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. As leis de Deus. Agora você diz, então, irmão Branham, por que não fazemos o que devemos fazer? Como é que nossos dons e tal na igreja não chegam à sua maturidade como deveriam? Como é que nossa igreja não cresce ao ponto em que deveria estar? As pessoas, no tempo de provas, se afastam, como Israel fez. Elas acham que Deus as deixou. Mas lembrem-se, a rocha nunca deixou Israel. Israel deixou a rocha. Esqueceu-se que a rocha estava com eles o tempo todo. Estava bem ali, foi com eles até o fim da jornada. Ela o seguiu. Não estava longe demais para conversar, não estava longe demais para ouvir, ou não estava longe demais para se ver. E tampouco Cristo. Com a igreja hoje, ele não está longe demais para falar. Alguns de vocês se desviaram e fizeram o que é errado, e perderam essa alegria, e sua água secou. Ele ainda está perto de você para conversar. Ele o segue. Ele conhece cada movimento que você faz e tudo o que você faz. Ele anela ouvir você e chamá-lo à cena. E neste grande movimento pentecostal hoje, Deus está esperando que você o chame à cena. Você não está longe demais para falar com Ele. Embora tenhamos errado e pecado e virado as costas para Ele e feito coisas que não devíamos fazer, mas mesmo assim Ele está conosco. Cristo disse que estaria conosco. A Bíblia disse que as águas seguiram os filhos de Israel. Quando ficavam com sede, eles sabiam que a água estava perto. Agora, estas coisas são controladas por leis. Todo o sistema de Deus é estabelecido por leis. Agora, paremos por um pouco. Consideremos o mundo. Ele gira, a cada 24 horas dá uma volta completa, tão perfeito que nunca conseguimos, com toda a nossa ciência, fazer um relógio que marcasse o tempo com perfeição. De vez em quando, os melhores relógios que já fizeram no decorrer de um ano adiantam ou atrasam muitos minutos. Mas o mundo nunca falha, estando lá no exato segundo. É tão perfeito que os cientistas hoje, os astrônomos podem lhes dizer daqui a 20 anos ou daqui a 50 anos, exatamente quando o Sol e a Lua passarão um pelo outro. Quando completa seu círculo de 24 horas e gira a seu tempo em órbita para uma estação, não perde um tic-tac. Aleluia! É perfeito, pois está funcionando de acordo com a lei de Deus. Eles sabem exatamente quando essa maré vai baixar, o exato minuto, pois sabem a que horas a lua se põe. E Deus tem tudo em ordem por uma lei. E quando essa lua se põe, a maré vai com ela. Quando essa lua nasce, aqui vem a maré com ela. E eles sabem exatamente pelo tempo quando essa lua vai se pôr. Eles podem colocá-lo em um calendário de almanaque anos antes e lhes dizer o minuto em que essa maré começará a baixar. Claro, pois é assim que a lua se põe, pois está na ordem da lei de Deus. Eu estava o outro dia junto ao Lago Michigan e fui até o Lago Superior, a caminho do Canadá, aquela grande massa de água. E fiquei lá e pensei, quantos quilômetros de largura tem este grande estreito de água aqui? E então, depois de cruzar o Lago Superior, cheguei a Michigan, uma massa de água quase igual. E até lá, do Lago Superior ao Lago Michigan, do lado Michigan ao Lago Ontário e Huron e todos os lagos juntos. Quantos bilhões e bilhões e bilhões e incontáveis barris de água doce há nesse lago.
E lá em Nevada, e no Arizona, Novo México, leste da Califórnia, há milhões de acres de solo ressecado e ardente, que é tão fértil que, se essa água pudesse chegar àquele solo, esta nação poderia alimentar o mundo, sem gente faminta, e ter excedentes para jogar no mar. Isso mesmo. Os milhões de acres que produziriam toneladas e milhões de toneladas de batatas, e repolho, e feijão, e alface, e rabanete, e aipo, e pepino, e tudo mais. O solo os produziria, está ansiando pela água. E aqui está a água aqui em cima, e aqui está o solo aqui embaixo. Agora podemos ver, e sabemos que eu faria, pois podemos testar a água e ver que é doce, e testar o solo e ver que é fértil. Agora, por mais que queiramos, isso nunca fará que estejam juntos, mas há uma lei, que é a lei da gravidade. Agora, se trabalhássemos conforme a gravidade, poderíamos regar cada pedaço dessa terra, tirando a água dos lagos e regando-a. Mas teremos de trabalhar conforme a lei da gravidade. Não podemos levá-la lá só desejando. Não podemos levá-la lá só gritando. Não podemos levá-la lá só berrando. Temos de trabalhar conforme as leis da gravidade para levá-la lá. Deus estabelece uma lei para tudo. Aqui, eu estava pensando, não sei se já lhes contei ou não, eu estava em Kentucky caçando esquilos com o irmão Woody há mais ou menos um ano. E os esquilos estavam meio escassos, e assim fomos até a casa de um senhor para saber se poderíamos caçar. O homem tinha vários acres de terra, e nesta terra havia muita mata. Mas o irmão Wood me disse, o homem é incrédulo, ele é incrédulo. Assim, ele disse que o conhecia, então ou seu pai o conhecia. Ele iria e perguntaria se nos daria permissão para caçar. Dirigimos até a casa do cavalheiro, e ele e outro homem, ambos na casa dos 70, estavam sentados debaixo de uma macieira. E o Sr. Wood se aproximou deste homem, ele disse, poderia caçar um pouco em sua propriedade? E ele disse, bem, ele disse, muito bem. Ele disse, qual Wood é você? É o filho de Jim Wood? Ele disse, sou. Ele disse, bem, o velho Jim era honesto e tal. Ele disse, pode caçar em qualquer lugar que queira da minha propriedade. Tenho tantas centenas de acres aqui, fique à vontade. Vá naquelas grotas, onde quiser, sinta-se em casa. Fiquei no carro, pois achei que o pregador e o incrédulo não combinariam bem se íamos pedir um favor ao incrédulo. Então, depois de um tempo, o irmão Wood disse, bem, agora poderia levar meu pastor comigo? Suponho que não teria problema ele me acompanhar. E este ancião se virou com sua bengala e disse, Wood, quer me dizer que se rebaixou tanto que tem de estar acompanhado de um pregador por onde for? E assim, depois disso, achei melhor sair do carro. Assim, saí do carro e conversei com o cavalheiro idoso por uns minutos e ele me falou logo que não considerava muito pregadores, pois achava que estavam falando sobre algo de que nada sabiam. Ele disse, eles apregou algo de que nada sabem. Bem, ele disse, quando um homem fala comigo, quero que saiba do que está falando. Agora, isso é bom senso. Isso é bom senso. Ele disse, agora, se alguém fala comigo, não quero que fale de algum tipo de suposição da qual nada sabe. Quero que fale algo que saiba do que está falando. Bem, eu respeitei isso no cavalheiro idoso. E assim eu disse, bem, claro, cada um com sua própria opinião. E ele disse, houve um pregador que veio a esta região aqui anos atrás, que fez um encontro em Acton, e ele disse, este pregador, certa noite, não sendo conhecido na região, disse a uma senhora que estava sentada na audiência, a senhora tem um lenço no bolso. E é a senhora fulana de tal. E tem uma irmã enferma por aqui na colina. O nome dela é fulana de tal. Ela está morrendo de câncer no estômago. E disse, pegue este lenço e coloque-o sobre sua irmã e diga-lhe, assim diz o Senhor, ela não vai morrer, mas viver. Ele disse, essa mesma mulher era nossa amiga. E disse, levamos a essa mulher aquele lenço lá, ou este homem,
A pessoa... Primeiro ele disse, essa mulher, minha esposa e eu estivemos lá aquela manhã e cuidamos dessa mulher e ela estava tão mal, os médicos há muito a tinham desenganado. Ela estava tão mal que tínhamos de movê-la num lençol, levantá-la para colocá-la no urinol e pô-la de volta. Virá-la no lençol, ela estava tão mal. Ele disse, certa noite lá, fizeram um barulho como se alguém tivesse morrido. Era Ben lá com aquele lenço levando-o lá. Creio que foi o irmão, não foi Ben? Era o irmão Ben lá levando aquele lenço, pois ele levou a mulher lá. E disse, na manhã seguinte ela estava comendo pastéis de maçã fritos. E disse, ela não só faz seu próprio trabalho, como também o da vizinha. Ela estava tão bem. Ele disse, agora, muitas vezes tenho me perguntado, se chegasse a ver esse pregador, ele sabia do que estava falando. Disse, eu gostaria de falar com ele. O irmão Wood olhou para mim e eu olhei para ele. Lá de pé, sujo, suado e imundo, estivemos acampados na mata e sangue de esquilo em nós. E assim eu disse, bem, eu disse, quer dizer que poderia falar com este homem e ele lhe diria como fez isso? Ele disse, sim, senhor, é o que quero dizer. Eu disse, bem, isso é uma coisa boa. Eu estava comendo uma de suas maçãs, as vespinhas amarelas as estavam atacando lá, você sabe, no outono do ano, em agosto. Então, eu estava com esta pequena maçã e a tinha mordido e disse, é uma ótima maçã. Eu disse, há quanto tempo essa árvore está aí? Oh, ele disse, plantei essa árvore aí 30 ou 40 anos atrás ou algo assim. Sim, senhor. Eu disse, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu disse, como afinal, vejo que essas maçãs caíram dessa árvore e suas folhas estão caindo e ainda estamos em meados de agosto. E eu disse, não tivemos nenhum período de frio, nem uma geada ou algo do gênero, e mesmo assim, essas folhas estão caindo dessa árvore. Por que será? Ele disse, a seiva deixou a árvore. Oh, eu disse, para onde foi? Ele disse, desceu para as raízes. E eu disse, então, quanto tempo ficará lá embaixo? Ele disse, até a primavera. E eu disse, então ela voltará e lhe trará novas folhas para a sombra, novas maçãs para comer. Ele disse, isso mesmo, exatamente. Eu disse, bem, quero lhe perguntar algo, senhor. O senhor fala sobre esses homens que não sabem do que estão falando. Eu disse, poderia explicar-me que tipo de inteligência faz essa seiva sair dessa árvore? Se ficasse lá durante o inverno, a árvore morreria, mataria a árvore. O germe da vida está nessa seiva. Então eu disse, isso mataria a árvore. Que tipo de inteligência faz essa seiva sair dessa árvore, descer as raízes e ficar até a primavera, e depois voltar e produzir mais maçãs? Eu disse, ponha água num balde e coloque-o num poste e veja se, em agosto, ela descerá até o fundo do poste e voltará a subir na primavera. Entendeu? Eu disse, há alguma lei, há uma lei da natureza, alguma inteligência estabeleceu esta lei. Não só isso, mas essa mesma inteligência tem de operar essa lei que faz com que ela desça até a raiz da árvore e volte. Ele disse, nunca pensei nisso. Eu disse, pode, se algum dia puder descobrir qual a inteligência que faz essa seiva sair dos galhos dessa árvore, descer as raízes e voltar, é a mesma inteligência que me disse lá aquela noite, vá, coloque esse lenço sobre a mulher. Ele disse, e o senhor é aquele pregador? Eu disse, sim, senhor, isso mesmo. Ano passado estive lá, ele faleceu. E quando sua viúva estava sentada no alpendre descascando maçãs daquela mesma árvore, o irmão, primeiro, iam nos pôr para correr, não sabiam quem éramos. E fui, e lhe contei sobre isso, que tínhamos permissão dele, e ela contou sobre isso, disse, ele fez uma confissão completa de Cristo antes de morrer. Vejam, o que é essa árvore? Qual inteligência a faz descer? É uma lei que Deus determinou. E essa lei é a lei de Deus que se encarregará do assunto. Amém! Sabe, não me importa o quanto você clame e diga agora, não vai, o sol não vai mais brilhar neste verão. Brilhará mesmo assim. O quanto você diga, eu não vou deixar a noite chegar. Virá mesmo assim.
Pois esta coisa em que vivemos, chamada mundo, é controlada por uma lei de Deus. Agora, irmãos e irmãs, quero lhes perguntar algo. Então, se nascemos de novo do Espírito de Deus, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Ele é totalmente Deus. E se você tivesse o suficiente de Deus em você, mesmo que fosse apenas uma sombra, isso é poder suficiente para criar uma nova terra. Isso é poder suficiente para criar uma nova lua e um novo sistema. É Deus e é forte. E agora mesmo todo crente aqui tem a vida eterna, que é o Espírito de Deus em você. Poder suficiente para ressuscitar os mortos, curar os enfermos, pôr as órbitas em condições. Mas você é controlado por uma lei, esse Espírito que está em você. Vocês são filhos e filhas de Deus. Esse mesmo Espírito que você tem dentro o levantará no dia da ressurreição. Jesus, quando esteve aqui na terra, quando morreu, sua alma desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão, às almas em prisão que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Seu corpo foi para o sepulcro, mas antes de morrer, ele entregou seu espírito nas mãos de Deus. Seu espírito foi para Deus, sua alma foi para o inferno e seu corpo foi para o sepulcro. E Jesus foi impedido de ressuscitar até a Escritura poder se cumprir. Ele não pôde voltar, pois tinha de ficar na sepultura por 3 dias e noites. Mas quando toda a Escritura se cumpriu, este impedimento foi tirado. Seu espírito desceu à sua alma ao seu corpo e ele ressuscitou. E quando morrermos, nossa alma irá para debaixo do altar de Deus, o qual tive o privilégio de ver algumas manhãs atrás, como sabem, na visão de que a Bíblia fala. Nosso espírito irá para Deus que o deu, e nosso corpo voltará para o pó da terra. Mas algum dia, quando a Escritura se cumprir, nosso espírito será liberado de Deus, recolherá a alma e a alma o corpo. E o poder que nos levantará está agora mesmo em nós. Estamos agora em lugares celestiais. Estamos agora no poder da ressurreição. Se não houvesse uma lei para isso, os filhos e as filhas de Deus criariam para si um mundo aqui e iriam viver uma vida privada nele. Vocês têm o poder em vocês para fazê-lo. Se tem uma sombra do poder de Deus em vocês, vocês têm poder para fazê-lo. Deus é onipotente. Estão vendo o que quero dizer? O poder que está em vocês fará. Vocês poderiam criar um mundo pela palavra e irem viver nele. Aleluia! Aí está! Esse é o poder que está na igreja agora, mas é controlado por uma lei. E essa lei não é guardar um monte de mandamentos, é uma lei de fé. Jesus disse, tudo é possível aos que creem. E se você puder crer naquilo que Deus leva a sua alma a crer, é seu. Todo lugar que a planta do seu pé puder pisar pela fé, Deus dá a você. Amém? É seu, você o possui. Se puder achar a chave desta lei de fé que o abre para você. Entende o que quero dizer? Esse poder é controlado por... Se você é filho de Deus, você é filha de Deus, isso nunca o deixará. Está com você o tempo todo. Mas sua fé se afasta disso, mas ainda está aí. Aleluia! Quando você é salvo, Deus lhe dá fé para se levantar da imundícia da terra. Sua fé vence as coisas do mundo. Qual é a sua fé? Sua fé naquela obra que Deus fez em você para torná-lo filho de Deus. Você deixa de mentir, deixa de roubar, deixa de beber, pois sua fé o leva acima disso.
Amém! Se não fizer isso, você não tem fé. E pela fé sois salvos, e isto pela graça. O quanto sua fé for liberada, é o quanto de poder que você pode ter. Pois em você habita o poder de criar os céus e a terra. Deus habita em vocês e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém? Aí está. Mas é a sua fé. Jesus disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Se tu podes crer, tudo é possível. Em verdade vos digo que se disserdes a este monte, move-te, e não duvidardes, mas crerdes no que dissestes, então que tipo de pessoas devemos ser, tendo fé neste grande Cristo Redentor que vive em nós, esta rocha ferida que nunca deixa a igreja? Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A constante presença da grande fonte de salvação e poder que foi derramado do Calvário na igreja, a constante presença do Deus vivo, a grande rocha ferida que flui, que nos acompanha em nossa jornada. Israel perdeu a fé, desviaram-se, começaram a cobiçar as panelas de carne. Se tivessem permanecido com fé e crendo que Deus os levaria à terra, não teria havido nada que os impedisse. Eles já tinham aberto os mares, tinham ferido com pragas os seus inimigos, tinham crucificado os seus inimigos atrás deles e tinham entrado na terra. E mesmo assim não puderam ter fé para continuar até a promessa. Josué e Caleb tinham essa fé. Disseram, somos mais que capazes de conquistar qualquer coisa que venha ante nós. Esse é o problema da igreja. Podemos vencer toda doença. Temos o poder em nós. Somos filhos e filhas de Deus. Nada pode nos resistir. Só que ele quer encontrar alguém que creia no que Deus já fez por você. Não nós seremos, nós somos agora. E a sempre viva a presença do Espírito está conosco. Amém. Aí está. Foi o que eu quis dizer quando falei do tema esta manhã, a sempre presente água da rocha. A sempre presente água da rocha está aqui mesmo agora. Essa sempre presente água dessa rocha ferida no Calvário. Quando esse Espírito Santo saiu dele no Calvário, que voltou sobre a igreja no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito Santo está presente esta manhã e nos deu uma promessa. É por isso que, andando diante dos enfermos, quando ele me comissionou lá, eu creio nisso. Deus disse isso. É assim que as visões acontecem. Deus prometeu. Deus não pode mentir. Creiam. Vocês precisam crer. Tem de haver algo aí que abra esse acesso, abra essa coisa para deixá-los entrar nisso. O que precisamos hoje não é orar por mais poder. Vocês têm poder suficiente para fazer uma nova terra. Vocês precisam de fé para usar esse poder. Vocês precisam controlar essa vida e viver uma vida tão pia que quando pedirem qualquer coisa a Deus, vocês saibam. Temos confiança em Deus quanto a isso. Sabemos que, se guardarmos os seus mandamentos, Ele não retirará bem algum de nós, se andarmos com Ele. Deus andando conosco. Oh, que coisa! Eles só tinham uma coisa a fazer. Só tinham uma coisa a fazer, que era se manterem no curso. Não vaguear por aqui e vaguear por ali, mas se manterem no curso. A igreja só tem uma coisa a fazer, manter-se no curso. Eles tinham uma coluna de fogo que tinham para se manter no curso, seguindo essa coluna de fogo. Foi o que os guiou. O objeto que podiam ver era essa coluna de fogo. Eles a viram operando através de Moisés e souberam que ele era o líder. Hoje nós temos a palavra, seguimos a palavra e vemos a palavra operando nos crentes e sabemos que é assim então. Deus operando conosco, confirmando a palavra com os sinais que se seguem. Ficamos com a palavra. A palavra produz os resultados. Eles ficaram com Moisés, porque a coluna de fogo, Moisés a seguia, e eles seguiam. Quando começaram a se voltar contra Moisés, a discutir com Deus e contra Moisés, eles começaram a se desviar para um lado e para o outro.
Surgiram problemas, claro. Ficamos com a palavra, e a palavra produz sinais. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem na palavra. Vejam, fiquem com a palavra. A palavra produz os sinais. Mas Moisés, o que ele fez? Eles se desviaram. E o que fizeram? Desviaram-se do caminho e perderam o suprimento de água. Acho que é o que a igreja fez hoje. Desviou-se do caminho da Escritura. Eles se desviaram para ismos, desviaram-se para coisinhas que não deveriam fazer. Adotaram coisas. Eles adotaram coisas como o credo dos apóstolos. Onde se acha isso na Bíblia? Eles adotaram catecismos que leem. Adotaram denominações em vez da experiência. Eles adotaram um aperto de mãos em vez de uma experiência de nascer de novo. Adotaram a aspersão em vez do batismo em água. Eles adotaram uma forma maligna, Pai, Filho e Espírito Santo, quando não há isso na Bíblia. A Bíblia diz que em nome de Jesus Cristo, só há uma coisa a fazer se querem essa mesma água. Voltem ao caminho, Ele não partiu, Ele ainda está aqui. Vocês adotam credos no lugar de Cristo. Vocês se desviam em rebeldias. Um disse, bem, sou metodista. O outro diz, sou batista. Isso mostra, então, que você não é cristão. Somos de Cristo. Pertencemos a Ele. Você diz, bem, se eu, um batista, se é tudo o que você é, então você não é de Cristo, é batista. Você diz, bem, sou pentecostal. Se você é pentecostal por denominação, é tudo o que você é. Mas se você tem a experiência pentecostal, e a palavra pentecostal produzirá uma experiência pentecostal, sigam o mesmo que aqueles discípulos seguiram. Fiquem ali em cima até ficarem cheios do Espírito Santo. E então, se o que você receber é contrário à palavra, esse Espírito em você é contrário ao que a palavra diz, então não é o Espírito Santo. É o diabo imitando o Espírito Santo. Estão vendo aonde chegamos nisso? Alguns de nós falaram em línguas, tivemos acessos de gritaria e tal, e negamos todas essas outras coisas. Permitimos que tudo o que não estava na Escritura entrasse na igreja. Aonde chegamos hoje? Estamos de volta em outro deserto, uma organização seca. Nós nos organizamos e perdemos nossa água. Foi exatamente o que os pentecostais fizeram. Quando começaram a se organizar, começaram a dividir o companheirismo e a dizer, bem, agora não participaremos se esse sujeito crê nisso. Façam isso, fiquem com ele até ele chegar à palavra da verdade, ao conhecimento da verdade. Seja o que for, mesmo assim, não levem em conta. Continuem sendo como irmãos. Mas, tivemos de nos organizar e dizer, bem, porque vocês não são da unidade, porque não são da dualidade ou trindade, ou assim, não teremos companheirismo com vocês. Então, quando fazemos isso, o que fazemos? Levamos-nos de volta a um deserto. Isso mesmo. Mas lembrem-se, quando Israel se desviou do caminho, do curso para a terra prometida, a rocha nunca os deixou. Permaneceu ali mesmo, assim como a água. Assim é o Espírito Santo, permanece aí mesmo. Não temos de voltar atrás. Agora, aqui Deus nos ensina uma grande coisa. Deus nos ensina aqui uma lição. Cristo foi ferido uma vez, dando-nos uma experiência pentecostal de uma vez por todas. Agora, quando essa rocha foi ferida, ela não teve de ser ferida de novo. Só foi ferida uma vez. Moisés errou ao feri-la pela segunda vez, mostrando a fraqueza da sua fé na expiação. Mas quando Cristo foi ferido uma vez, sabemos que ele não terá de ser ferido de novo. Bem, o que Moisés estava fazendo? Moisés estava estabelecendo algo novo, tentando fazer algo novo. E foi assim que nossos clérigos fizeram hoje. Tentaram fazer algo novo. Nós nos tornaremos as Assembleias de Deus. Nós nos tornaremos a Igreja Pentecostal de Deus. Nós nos tornaremos o Concílio Geral. Nós nos tornaremos isso, aquilo ou aquilo mais. Não foi o que Deus fez. Não foi ideia dele. Cristo foi ferido uma vez. Essa é a experiência original. Essa é a maneira original. No dia de Pentecostes, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós
Deus e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Nós aspergimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinamos todos os tipos de credos e tudo mais acerca disto. Quando nos afastamos da palavra, não é de se admirar que não possamos conseguir nada. Estão vendo? Deus nos ensina uma lição. Moisés não devia dizer, agora começaremos algo novo aqui agora e nos organizaremos e faremos a Igreja Católica. Essa foi a primeira coisa que fizeram. Não, então, depois de um tempo, bem, começaremos algo novo a partir disso. Faremos a luterana. Então vieram os anglicanos, e então os batistas, e tudo mais, e os campbelitas, e a Igreja de Cristo, e Anticristo, e todas as outras coisas. Vejam, todos começaram a ir, um após o outro, formando denominações e organizações. Não era isso. Estão vendo aí o que estão fazendo? Estão ferindo a rocha de novo, para começar algo novo. Não precisamos de uma nova doutrina. Todo homem na Bíblia foi batizado em nome de Jesus Cristo. Todo homem na Bíblia que recebeu o Espírito Santo veio da maneira de Deus, justamente como Deus projetou para que fosse. Eles fizeram a mesma coisa, tiveram a mesma experiência, os mesmos sinais os seguiram, as mesmas obras os seguiram, porque eles viveram junto à rocha, receberam a mesma água. E hoje, a razão de termos tantos credos e denominações é porque estamos começando algo novo. Não precisamos de nada novo. Voltem! Moisés não devia ferir a rocha de novo, começar algo novo. Ele devia falar com ele sobre a rocha original. Oh, espero que entendam. Moisés devia falar da rocha ferida original, não tentar feri-la de novo, não tentar começar algo novo, mas falar a coisa antiga. Deus, ajuda-me! Se eu morrer pobre no púlpito, falarei da rocha original, falarei da experiência original, falarei das escrituras originais que lhes deram o batismo do Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A constante presença das águas que fluem da rocha ainda está conosco. Ela produzirá a mesma coisa. Produzirá visões, produzirá curas, produzirá profecias, produzirá tudo o que eles fizeram. Quando Israel voltou a se alinhar com as Escrituras e voltaram ao caminho, eles foram para a terra prometida, mas levaram 40 anos. Os pentecostais estão há uns 40 ou 50 anos vagando pelo deserto. Voltem para a rocha. Está à vista. Aqui está, escrito aqui mesmo na palavra. O Espírito Santo está aqui, realizando o mesmo que sempre fez. Então, a constante presença da água está aqui. Apenas voltem a ela. Voltem ao anterior, ao original. Como era no original? Ora, apertaram a mão do pregador? Nada disso. Foram batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Isso não existe. Não houve pessoas na Bíblia, em lugar algum, ou depois, 300 anos depois da Bíblia, que foram batizadas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um credo católico, não uma doutrina bíblica. Estão vendo? Eles tinham o Espírito Santo. Estes sinais seguiam aos que criam. Fará isso de novo hoje. Essa rocha está tão sempre viva como sempre. Essa rocha ferida. Não digamos, bem, agora venha e se una à nossa igreja pentecostal, entre em nosso círculo pentecostal. Não, venha e se una aos batistas, ou metodistas, ou presbiterianos, ou católicos. O que é isso? É ferir a rocha de novo, tentando começar algo novo. Diga-lhes, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, você voltou ao caminho de volta à mesma água. A mesma água dará os mesmos refrigérios, dará a mesma correção ao corpo, dará o mesmo poder purificador, dará o mesmo poder de cura. Fará o mesmo que fez então, se tão só voltarmos ao mesmo Espírito. A vida numa videira produzirá uvas. Se produziu ano passado, produzirá o mesmo este ano. Essa é uma lei de Deus. A lei de Deus é que, se esta é uma videira, não interfiram, ela produzirá uvas. Pode-se cruzá-la com outra coisa, mas então não interfiram e voltará às mesmas uvas. Assim, cruzamos a igreja com o pentecostalismo, com o ismo batista, com o ismo metodista, com o presbiterianismo, com o anglicanismo e com todo tipo de ismo. Porque não deixar de interferir, voltem à videira. Ela voltará ao mesmo poder. Amém. Amém.
Eu gosto disso. Começar algo novo. Fizemos a mesma coisa. Não tentar mostrar nossa autoridade. O doutor fulano de tal é o fundador da grande igreja tal e tal, da tal e tal e tal. Não era isso. Foi o que Moisés disse. Eu lhes mostrarei o que posso fazer. Vou fazê-la sair de um jeito ou de outro. Ele a feriu, não saiu. Ele gritou de novo, mostrarei o que posso fazer. Deus tratou com ele por isso. Não pensem que é só vocês ficarem com alguma denominação. Deus tratará com vocês por isso. Isso mesmo. Vocês precisam voltar àquele original. Voltem! Só falem às pessoas. Não lhes digam, venham unir-se à nossa igreja, venham recitar nosso credo. Voltem e se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo se o coração de vocês estiver certo. E estes sinais seguirão aos crentes, um grupo de crentes. Estes sinais irão com eles. Por quê? A rocha ferida e suas águas da vida estão jorrando, produzindo a mesma coisa que ele fez lá atrás. Não se pode evitar. Oh, sim. Queremos nos exibir e dizer, somos metodistas e batistas. Apenas fale a rocha. Ele é a contínua presença. Não tente se unir a ela. Eu tinha anotado unido aqui. Não tente se unir a isso. Você não pode se unir a isso, tenho certeza. Você pode se unir aos metodistas, pode se unir aos batistas, pode se unir aos pentecostais, pode se unir aos anglicanos, mas não pode se unir a isso. Não, você tem de estar cheio disso. Não se una a isso, apenas seja cheio disso, só isso. Está cheio de quê? Cheio de poder, cheio do Espírito, cheio de vida, cheio de alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, poder do Espírito Santo em sua vida, pois a presença eterna está aí. Lembre-se, terei de encerrar, pois está ficando tarde. Mas lembrem-se, aquela rocha nunca os deixou, ela nunca os deixou. E Cristo nunca nos deixará. Cristo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está certo? E essa rocha ficou com eles até o fim, desde Horebe até Nebo. Ficou. Até o Jordão ainda estava lá. Oh Deus, quero vê-la no Jordão. Moisés, quando ele estava no Jordão, a rocha esteve com ele o tempo todo. E ele estava lá em cima, olhando para um monte de gente que havia se desviado e se afastado de Deus. Seu coração ansiava por eles. E ele olhou para o outro lado do Jordão. Lá estava ele junto ao Jordão. É do Jordão espiritual que estou falando. E lá estava ele. A morte estava chegando rápido. Mas ele olhou lá ao seu lado e lá estava a rocha. Ele apenas subiu na rocha e os anjos vieram, levaram-no embora. Não te deixarei nem te desampararei. Não importa quão difíceis os tempos fiquem, a que idade cheguemos, que tipo de morte tenhamos. Lembre-se, a rocha estará lá junto ao Jordão. Ela nunca deixará, nem desamparará. Lembrem-se disso. A contínua presença da água da rocha estará conosco por toda a vida e até junto ao Jordão. Inclinemos a cabeça. Enquanto esse Espírito está se movendo entre nós, o Espírito de Deus se movendo entre nós, haveria aqueles aqui esta manhã que não conhecem Cristo. E você não está perto dessa rocha, não está em condições de falar com ela esta manhã, mas você sabe que ela está presente. Veja-a operando em toda parte, veja-o movendo-se em volta, veja-a movendo-se sobre as pessoas. Essa é a contínua presença da água,
Isso é salvação. Esse é o Espírito que enche seus cálices a ponto de já não poderem se calar. Algo tem de surgir. E se você não o conhece, gostaria de levantar a mão e dizer: ore por mim, irmão Branham. Agora quero conhecê-lo e quero falar com ele e quero conhecê-lo como a plenitude do seu Espírito. Quero saber que ele está bem ao meu lado o tempo todo. Creio que ele está, mas quero estar em condições de falar. E estou com sede, e estou com fome de Deus. Quero conhecê-lo melhor. Deus o abençoe, Senhor, e Deus o abençoe, Senhor. E você, irmão, você, sim, bem aí atrás. Aqui, senhora, sim, sim, senhora. Vemos suas mãos, e Deus as vê. Deus o abençoe, jovem. Deus o abençoe. E a senhora? Amém. Deus a abençoe. Abençoe a irmã. Outra pessoa agora, no momento silencioso. Deus o abençoe. Aí atrás, jovem. Pensem nisso. Pensem nisso. A contínua presença da água da rocha. Esse mesmo Espírito que ele clamou lá no dia do juízo para ele, quando assumiu o nosso juízo. E a vara da ira de Deus caiu sobre ele, e os seus pecados estavam envoltos nessa vara, e o feriu, e seu sangue e água jorraram dele. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no dia de Pentecostes, ele veio para nos acompanhar na jornada. E está tão perto agora. Você não gostaria de dizer: vaguei muito longe do lar, Senhor, estou voltando ao lar. Enquanto cantamos, gostaria de ir até o altar e fazer uma reconsagração também da sua alma a Cristo? Amém. Três garotinhos vieram bem rápido, com lágrimas nos olhos, ajoelharam-se ao lado do altar. Claro, eles estão perdoados. Eles foram perdoados antes mesmo de saírem de seus lugares quando sua pequena mente decidiu. Eles vieram e se ajoelharam aqui para que as pessoas saibam disso, de que lado estão esta manhã. Acho que haveria algumas pessoas mais velhas que gostariam de fazer isso, gostariam de ajoelhar-se e dizer: Senhor, eu vaguei muito longe do caminho, tenho tido tantas dúvidas e às vezes vagado e me envolvido com o pecado. Agora eu quero voltar antes que seja tarde demais. Deus, eu gostaria de vir, realmente gostaria de vir e me ajoelhar. Amém. Agora, as três filhinhas de Arthur Bean, mais ou menos da mesma idade, vieram aqui e se ajoelharam. Está vindo aqui à frente uma garotinha que acabou de ganhar um novo irmãozinho em casa. Outro dia, eu estava sentado, a senhora Wood veio e me disse que esta irmã estava indo ao hospital ter um bebê. O Espírito Santo disse: vá dizer-lhes que será menino. Quando nasceu, era menininho. Parecem ser as crianças esta manhã, as criancinhas saindo da pequena classe da irmã Arnold, consagrando suas vidas. O altar inteiro, à minha direita, está cheio de criancinhas. Seria bom se cantássemos um hino, o altar, para o restante das pessoas, os adultos.
Inclinemos a cabeça só por um momento para a oração por estes pequeninos. Pai Celestial, se houver uma manhã, se Jesus tardar mais 10 ou 15 anos, estes serão os rapazes e as moças que levarão esta mensagem às outras gerações vindouras. Sem dúvida em minha mente, Senhor, que por todos os dias da vida eles se lembrarão de terem vindo a este altar. E são pequenas joias, Senhor. Seus corações jovens e tenros sentem-se condenados esta manhã. Nem ouviram toda a mensagem, acabaram de sair da sala, de ouvir nossa irmã Arnold falar. Vieram aqui em volta do altar, entregando suas pequenas vidas a Ti. Agora, Pai, acabei de falar que em nós habita o Espírito Santo. E este Espírito Santo, fé com este Espírito, faz todas as coisas. E creio que nesta mesma hora, Tu perdoas todo o pecado que cometeram. E estou te pedindo com toda a fé que está em meu coração, que mantenha suas pequenas vidas no caminho, que nunca se desviem do caminho. Isso é realmente uma coisa estranha. O Espírito disse esta manhã que veríamos algo estranho. Deus, se deixaste de tratar com os outros, recebe as criancinhas. Como esta manhã, no apelo ao altar, não há um adulto, mas todo o grupo de criancinhas veio, apesar de ter sido uma grande mensagem de difícil entendimento, mesmo para os adultos, mas as criancinhas entenderam o espírito dela. Nós te agradecemos por elas, Pai. Eu as entrego a Ti como Teu servo, como os troféus desta reunião, pois lembrando que a contínua presença da água da vida fluirá com elas enquanto viverem. Que tenham fé agora no que está acontecendo. Esse Deus que as tirou do banco e as enviou aqui, que tenham fé nesse Deus todos os dias da sua vida. Que seus pequenos espíritos sejam trazidos a Ti no dia da sua morte, trazidos de volta ao seu corpo no dia da ressurreição. Elas são Tuas, Pai. Nós as entregamos a Ti pelo nome de Jesus. Enquanto estamos de cabeça inclinada, vou pedir a todas estas criancinhas no altar que creem que Jesus é seu Salvador e aquele que lhes disse lá atrás na audiência para virem aqui e se ajoelharem em volta deste altar. Vocês creem que Jesus ama vocês e perdoa o seu pecado? Quero que todas fiquem de pé e olhem aqui atrás para a audiência. Isto é assim que vocês podem dizer às pessoas que vocês creem que Jesus as salva. Agora fiquem de pé, isso mesmo. E olhem para trás para a audiência. Todos vocês, garotinhos e garotinhas que amam a Jesus, levantem-se e olhem para trás para a congregação aí. Cada um de vocês. E vocês, garotinhas aqui na frente, vocês creem? Vocês amam a Jesus? Estas garotinhas aqui, vocês amam a Jesus de todo o coração? Amam? Vocês o amam? Você o ama, querida? Fiquem de pé aqui para que as pessoas saibam que vocês amam a Jesus. Deus as abençoe. Agora vamos virar nesta direção e cantar para essas pessoas antes de partirmos. Jesus me ama, isso eu sei, a Bíblia me diz que sim. Estão vendo? Levantemos as mãos enquanto cantamos agora. Muito bem, vamos cantá-lo. Agora levantem as mãos, todos juntos. Agora repitam todos comigo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje eu o aceito como meu Salvador pessoal. Deste dia em diante, eu o amarei e o servirei. Amém. Sem dúvida, irmão Ben.
Pai Celestial, este homem vê outras criancinhas vindo a Cristo e clama como pai por seus próprios filhinhos. E o Espírito que trouxe estes pequeninos ao altar, que esse mesmo Espírito salve seus filhos, Senhor. Concede. Nós os entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora, enquanto vocês, pequeninos, voltam para o seu lugar, quero que todos ao longo daquela fileira apertem a mão dessas criancinhas ou lhes cumprimentem enquanto voltam. Todos voltem para seus lugares por aqui e que todos ali cumprimentem os pequeninos. E nós os amamos de todo o coração. Vocês são membros do corpo de Cristo. Estão nele tanto quanto o restante de nós. É assim que se canta. Levantemos as mãos agora. Vamos apertar a mão uns dos outros enquanto cantamos agora. Agora fiquemos de pé, de cabeça inclinada, enquanto nós... Toque, irmão Ted, só um... Tenho alguns pedidos aqui, e lenços e tal. Podem ter vindo do exterior. Billy estava me dizendo que tinham um par de sapatinhos de um bebezinho da Inglaterra, mais ou menos desse tamanho. O bebezinho está todo aleijado. E assim, também devemos orar por isso. E assim... Amém, irmão Ben. Sem dúvida farei isso. Enquanto marchamos, Senhor, sabemos que a rocha ferida está bem ao nosso lado. A constante presença da água da rocha vai com a igreja. Ó Deus eterno, libera para nós esta manhã a fé neste Deus que está conosco. Sei que o farás à medida que pudermos achar favor contigo, que podes nos confiar isso. Se tu nos desses em abundância, poderíamos fazer mau uso dela, Senhor. Mas se achamos graça contigo, que aconteça. Nosso irmão disse que alguém bateu no carro dele. Ó Deus, sabemos que este homem não tem dinheiro para fazer essas coisas. Rogo que tu ponhas o homem sob convicção ou algo assim, que ele se arrependa de ter feito isso. Venha e diga, irmão, vou consertar seu carro, eu fiz isso. Ajuda o irmão Ben e seus entes queridos. Aqui estão na minha mão lenços e pedidos. Tenho fé nesse Deus. Moisés teve fé nesse Deus e atravessou o mar. Daniel teve fé nesse Deus e foi tirado da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram fé nele e apagaram o fogo. Paulo teve fé nele e um dia, quando os cultos estavam bem difíceis e Paulo não conseguia atender a todos, ele só pegou um lenço e disse, creio que Deus está comigo. Ele impôs as mãos nos lenços e aventais e espíritos malignos saíram das pessoas e doenças e enfermidades se retiravam delas. Deus, tenho fé no mesmo Deus, que o mal se retire. Doenças, enfermidades e aflições que se retirem, Senhor.
Tu és o mesmo Deus que falou comigo lá naquela coluna de fogo, lá no rio. Foste tu que deixaste a tua foto ser tirada comigo, pendurada aqui na parede. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás sempre presente, essa mesma coluna de fogo. E temos desfrutado da água da rocha todos os dias, ao nos unirmos no Espírito. Então, tu estás aqui. Temos confiança em ti, Senhor. Temos fé em ti. Cremos que tu nos ungirás e nos ajudarás. Não para nossa glória, Senhor. Seríamos como Moisés, então, quando errou. Queremos fazer algo para te ajudar, Senhor. Essa é a intenção do nosso coração. Ajudar-te, se pudermos fazê-lo. Mostra-nos, Pai, o que queiras que façamos. E agora, por um ato de fé, condeno a enfermidade que estes lenços e estes pedidos representam. Elas deixarão as pessoas. Sei que tu o farás, Senhor. Creio em meu coração que o farás. Cura toda a enfermidade em nosso meio esta manhã. Salva os que levantaram as mãos, que disseram que gostariam de vir à rocha para beber água. Deus, que eles estejam com tanta sede hoje, que haja uma vida tão salgada em volta deles que os leve a ter sede de Cristo. Concede. Sê conosco esta noite, Pai. Ó Deus, permite-me descobrir através destes pedidos o que está no coração das pessoas. Se não houver nada no coração delas, então, Senhor, dá-me algo para pregar ao coração delas esta noite. Abençoa nosso irmão Neville e sua esposa, sua família, nossa pequena igreja, nossos administradores, nossos diáconos, nossos membros e teu corpo em toda parte. Sê conosco, Pai. Nós entregamos isso em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Agora vamos cantar realmente para Ele agora. Estão vendo? Decoração inclinado agora.